Olá, sejam todos bem-vindos ao módulo 2 do nosso curso Solicitando Dietas Enterais através do SUS, da base de cálculos até o laudo. E esse módulo 2 nós vamos trabalhar sobre a base de cálculos, que é uma parte super importante. Deixa eu só mexer um pouquinho na tela. Que é uma parte super importante tanto para o tratamento do paciente, quanto também para o preenchimento do laudo de fórmulas nutricionais corretamente, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso módulo 2. Espero que todos tenham uma boa aula. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários abaixo, podem me mandar e-mail ou WhatsApp também, ok? Então, os cálculos, eles são ferramentas importantíssimas, tanto para a prescrição nutricional, tá? Quanto também para o preenchimento do LFN, do laudo de fórmulas nutricionais, tá bom? Além disso, são os cálculos que irão determinar a evolução do estado nutricional do seu paciente, tá? Ou seja, não adianta eu dar uma super fórmula para o paciente, né? Dar uma fórmula top de linha para o paciente, se você calculou, por exemplo, gasto energético total errado, quantidade proteica errada, quantidade de micronutrientes errada, tá? O que vai fazer diretamente com que o paciente tenha sua evolução positiva são os cálculos. Se os cálculos estiverem certos, você vai conseguir oferecer para o paciente uma nutrição adequada, uma nutrição certa, tá bom? Aqui no nosso módulo, qual é o passo mais importante? É a determinação do valor energético total, tá? Por quê? Porque a determinação do valor energético total, ele que vai ser o determinante para os outros cálculos, para os outros resultados no LFM, tá? Mas antes da gente falar do gasto energético total, nós vamos falar um pouquinho de avaliação antropométrica. Porque não dá para a gente calcular o JET ou o VET, valor energético total, sem a gente realizar primeiro a avaliação antropométrica do nosso paciente, tá? Vamos lá. Antes da gente iniciar sobre a avaliação antropométrica, a gente tem que ter em mente o seguinte: quando a gente fala de dieta enteral, a gente está falando de terapia nutricional. E a terapia nutricional, ele é um conjunto de métodos terapêuticos que tem como objetivo manter o estado nutricional do paciente ou recuperar o estado nutricional do paciente através da nutrição enteral e parenteral quando esse indivíduo não consegue atingir as suas necessidades nutricionais e metabólicas pela via oral. Então, quando eu estou falando de nutrição enteral, eu estou falando de terapia nutricional. E quando eu falo de terapia nutricional, eu falo de risco nutricional para desnutrição ou desnutrição energético-calórica, tá? Então, o que acontece? Na avaliação antropométrica, nós temos diversos métodos, nós temos diversas ferramentas para fazer a avaliação do paciente, tá? Mas quando eu falo de terapia nutricional, existem algumas específicas que vão ser melhores para a gente dar o diagnóstico do paciente com base nelas, tá? Deixa eu negociar aqui, porque o meu brinco está fazendo isso. Existem ferramentas específicas que vão ser melhores, tá? Para a gente diagnosticar o paciente com base nos resultados que eles vão dar para a gente, tá? Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente está no consultório, a gente vai avaliar um paciente que ele é obeso e que ele está com o objetivo de emagrecimento, eu vou utilizar bioimpedância, eu vou utilizar dobras cutâneas e o meu foco vai ser o quê? Vai ser tecido adiposo, vai ser a gente fazer um tratamento terapêutico com ele nutricional para que ele perca gordura corporal. Esse é o processo de emagrecimento. Na terapia nutricional, não. Terapia nutricional, eu logo tenho que pensar o quê? No paciente que tem risco nutricional ou ele desnutrido. Então, eu estou falando mais de quê? Eu estou falando mais de massa magra. Então, o nosso foco na terapia nutricional é principalmente massa magra. É claro que existem os pacientes que são obesos, existem os pacientes que são desnutridos e que podem sim adquirir massa gordurosa, mas quando a gente fala de terapia nutricional, a gente fala de um paciente que ele está sobre um estresse, que ele está sobre um trauma, que ele fez uma cirurgia, né, ou que ele tem uma doença de base que faz com que o estado metabólico e nutricional dele decaia. A primeira coisa que, infelizmente, vai ser catabolizado nesse paciente
é a massa muscular, tá? E por aí vem a questão da desnutrição, tá? Então, vamos lá. Avaliação nutricional no adulto e nos idosos, tá? Essa avaliação nutricional, normalmente, a que eu faço, são as ferramentas e os métodos que eu utilizo particularmente. Mas, como eu já falei, existem vários métodos, existem várias outras ferramentas que vocês podem estar escolhendo conforme o trabalho de vocês, tá? Adultos e idosos, que normalmente eles não estão acamados, que eles têm, podem ter uma dificuldade de andar, mas andam e ficam sentados, conseguem ficar em pé, a gente faz a altura, o peso atual e o peso habitual. O peso atual normalmente através de balança, tá? Circunferência do braço, porque quando eu falo de massa magra, eu preciso tirar essa circunferência do braço, circunferência muscular do braço. Eu também estou falando de circunferência de panturrilha, estou falando de dobras cutâneas, tá? Essas 4 dobras cutâneas, elas englobam um protocolo para a gente ver porcentagem de gordura corporal. Como eu disse, porcentagem de gordura corporal a gente faz principalmente em pessoas obesas, com sobrepeso, que querem emagrecer, que querem perder peso, tá? Assim, particularmente, eu não utilizo as dobras no paciente que está de terapia nutricional, no paciente acamado, no idoso com Alzheimer, no paciente que fez uma cirurgia ou que está saindo do hospital e está indo para casa, que precisa de um serviço extra-hospitalar, porque, como eu falei, o foco maior é a massa magra. Mas os pacientes podem sim ter uma porcentagem de gordura alta? Pode sim, tá? Só que aí você não vai fazer com que o paciente emagreça, você vai ter que ali equilibrar a dieta conforme a necessidade do paciente. Então, assim, particularmente, as dobras cutâneas, para a questão de massa gordurosa, na terapia nutricional, não vai te dar um valor muito legal, algo que possa realmente fazer diferença no tratamento no tratamento de terapia nutricional. Mas se você tem essa característica, você quer saber a quantidade de gordura, né, do paciente corporal, não tem problema. Existem vários protocolos de dobras cutâneas que fazem somatória de 7, de 10 pregas ou dobras. Normalmente eu utilizo o protocolo que faz esse somatório de 4 dobras, tá? A dobra cutânea subescapular, a tricipital, a bicipital, que tá errado aí, tá? No slide, e a dobra cutânea suprailíaca, ok? Circunferência de abdômen e quadril, como eu já disse anteriormente sobre as dobras. Normalmente a gente utiliza para pacientes obesos e sobrepesos, para perda de peso. Por quê? Porque a circunferência do abdômen e do quadril são 2 ferramentas que dá para gente os valores de gordura abdominal e gordura localizada no quadril. E risco cardiovascular, né? Que é a razão entre circunferência do abdômen e circunferência do quadril. Então, normalmente a gente não utiliza em terapia nutricional, em nutrição enteral, esses 2 métodos de avaliação nutricional. Ok, mas se caso você quiser utilizar para você ter mais informação do paciente, não tem problema. Quanto mais informação sobre o paciente, melhor, tá? Bom, nos acamados, né? Quais são normalmente as ferramentas de avaliação nutricional que eu utilizo? Altura estimada, peso atual estimado, peso habitual, circunferência do braço, circunferência da panturrilha, as dobras cutâneas, subescapular e dobra cutânea tricipital, tá? Altura estimada e peso atual estimado. Por quê? Porque o paciente está acamado. O paciente não tem condições de ficar em pé para a gente fazer a altura do paciente no estadiômetro. O paciente não tem condições de ficar em pé para a gente colocar ele em cima de uma balança. E às vezes, se o paciente tiver até condições de ficar em pé para a gente colocar ele no estadiômetro, talvez a condição dele, principalmente dos idosos, não vai favorecer que você tenha ali um valor fidedigno, porque o paciente ele pode estar super encurvado, a coluna, né? Ali a postura muito incorreta, o paciente talvez não vai conseguir ficar com uma postura mais adequada, isso vai prejudicar bastante. Então, o que nós utilizamos?
nós utilizamos as fórmulas preditivas, né? Que são equações que vão permitir realizar esses cálculos para a gente saber a altura estimada e o peso atual estimado. Até porque a gente também não tem uma balança para cama, né? Existe sim uma balança para cama, mas infelizmente assim não é muito utilizado. Eu acho que pelo menos aqui no nosso estado, aqui no Espírito Santo, eu nunca ouvi falar de alguém ou de algum hospital que utiliza. Então a gente vai utilizar o quê? Nós vamos utilizar essas equações preditivas, tá? E para a gente utilizar essas equações preditivas, a gente tem que ter os valores aí de algumas ferramentas de avaliação nutricional, tá? Normalmente, eu esqueci de colocar aqui a altura do joelho, tá? A gente necessita da altura do joelho para fazer a questão da altura estimada, tá? Então, vai ser a altura estimada, peso atual estimado, peso habitual, para a gente saber a diferença, quanto que o paciente perdeu de peso, tá? Circunferência do braço, circunferência da panturrilha, as duas dobras, tricipital e subescapular, e também a altura do joelho, tá? Esses valores vão ser utilizados nessas fórmulas aqui preditivas. Lu, então como que nós vamos medir o paciente, tá? Vamos lá, altura do joelho. Você vai precisar pegar a perna esquerda do paciente, preferência é pelo lado esquerdo, tá? Normalmente, o que acontece? Se o paciente tiver uma dificuldade para levantar a perna esquerda, você vai utilizar a perna direita, tá? É a figura número 4. Você também pode utilizar tanto um estadiômetro menor, um estadiômetro até para criança, para fazer essa medição, como também a fita métrica. Normalmente a gente faz através da fita métrica, ok? Você vai colocar a perna do seu paciente em posição de 90 graus, com ele deitado ou ele sentado, ok? E você vai começar a medir da base do joelho até a base do calcanhar do seu paciente. Essa vai ser a distância. Você vai pegar o número 0 da sua fita métrica, vai colocar na base do joelho do seu paciente, ou seja, no meio do joelho do seu paciente, e vai esticar ela até a base do calcanhar do paciente. Assim, você vai ter o valor da altura do joelho do seu paciente, ok? Na figura 1, nós temos como fazer a medição da dobra cutânea da panturrilha. A dobra cutânea da panturrilha, ela não é feita atrás da perna. Ela não é feita no ápice da panturrilha. Por quê? Porque normalmente a panturrilha é um local que tem uma massa muscular bem grande. Então, pode ser que o seu valor ele fique ou superestimado ou superestimado. Então, a melhor forma de você tirar a dobra cutânea da panturrilha é o quê? Você colocar o seu paciente novamente em 90 graus, tanto deitado quanto em pé, tá? Você vai tirar a dobra cutânea a partir do ápice da sua panturrilha, porém do lado, como você está vendo aí na imagem, tá? Você vai fazer essa medição. A figura número 2 mostra como a gente faz a subescapular. Você vai pegar abaixo da escápula do seu paciente, pacientes acamados, a gente tem uma grande dificuldade. Aí você vai pedir ajuda para o familiar, ou para o técnico, ou para o enfermeiro, né, que auxilia o paciente, ou para o cuidador, para que o paciente levante, permaneça com o paciente sentado o máximo possível que ele conseguir. E você vai, não pode ser em cima de roupa, tá? Você vai ter que levantar a camisa do paciente, o roupão do paciente, e abaixo da escápula do paciente você vai pegar a maior quantidade de gordura subcutânea que o paciente tiver e fazer a medição. A figura número 3 é como se faz a circunferência de braço, tá? Não tem muito segredo. Normalmente a gente faz o quê? A gente coloca o braço do paciente, o paciente acamado. Normalmente ele às vezes não vai poder mexer muito com o braço, então você vai tirar um ponto médio do ápice do ombro do paciente até o cotovelo do paciente, tá? Vai fazer um ponto médio ali, vai ver mais ou menos onde que é a média,
e vai circular com a fita métrica. Cuidado quando você for circular, para que a fita métrica ela fique numa posição adequada, bem retinha, as duas fitas métricas, uma sobre a outra, tá bom? Então, já que a gente está falando de fórmulas preditivas, então qual fórmula que eu vou utilizar, Lu? Fiz todas as medidas. E agora? Normalmente, nós temos o quê? Os programas que fazem isso por nós. Só que esses programas, eles são baseados nessas fórmulas, tá? Mas, Lu, não tenho programa, estou na casa do paciente, preciso do valor, ou estou no ambulatório, SUS, que a gente sabe que é muito raro ter um computador, ou ter um programa ali de nutrição para gente. Então, o que, que eu faço? Então, você vai utilizar as fórmulas de fórmula manual. Existem várias fórmulas para peso e altura, tá? Existem muitas fórmulas de estimativa de peso e de altura, como você está vendo aqui na imagem. E a escolha da fórmula, ela deve ser feita com muita cautela, porque ela vai afetar no tratamento nutricional do paciente. Lu, então como é que eu faço para escolher? Existem vários estudos, vários artigos que está até no material de vocês, que fazem comparação das fórmulas com as medidas retiradas no paciente. Então, vocês podem estar lendo esses estudos, né, esses artigos, e vocês podem estar tirando as suas próprias conclusões, tá? E vendo quais são as fórmulas ideais que vocês podem utilizar no paciente de vocês, tá? Como vocês estão vendo aqui, existem várias fórmulas, até da Organização Mundial de Saúde, Ravito, Gray, Chamela, e existem, assim, várias medidas antropométricas que vocês podem tirar. As medidas antropométricas que eu citei para vocês, que eu particularmente utilizo, é para colocar nas fórmulas da Chumela, tá? Desse autor. E essas medidas a gente vai colocar nessas fórmulas aqui, ó. Das mulheres, peso corporal, a gente vai utilizar a circunferência da panturrilha, altura do joelho, circunferência do braço e dobra cutânea subescapular. Dos homens, a mesma coisa, tá? Para altura, nós vamos utilizar a altura do joelho e a idade do seu paciente, tá? Então, assim, particularmente, eu gosto de utilizar essa fórmula desse autor. Alguns programas, se eu não me engano, o Dietbox, ele utiliza também, para estimar peso e altura, essa fórmula desse autor. Mas, como eu disse, no material de vocês tem alguns artigos, vocês podem pesquisar também no Google, alguns estudos que fazem comparação das fórmulas e ver a qual que superestima menos o peso e a altura. Porque, assim, não vai ter uma fórmula que vai falar certo o peso e a altura do paciente. Com a minha experiência, essa fórmula que eu utilizo desse autor, normalmente, ele superestima para mais ou para menos 2 pontos. Então, por exemplo, o peso do paciente deu 48, ou o peso do paciente vai ser 49, ou o peso do paciente vai ser 47. Então, eu prefiro ficar ali com 48, tá? Outras medidas que são utilizadas na avaliação nutricional do paciente. Vamos lá, circunferência do braço. A circunferência do braço, eu vou utilizar a adequação, porcentagem de adequação da circunferência do braço, tá? Eu vou utilizar nessa fórmula, que é a circunferência do braço obtida, vezes 100, dividido pelo percentil 50, tá? Vocês vão olhar lá no percentil, né, na tabela de percentis, a idade do paciente e o sexo, se é feminino ou masculino, e vão utilizar o percentil 50 para ele, tá? E aí aqui os valores de referência, tá? Abaixo de 70% de adequação, desnutrição grave, entre 70 e 80, desnutrição moderada, entre 80 e 90%, desnutrição leve, entre 90 e 110 eutrofia, 110 a 120 sobrepeso e acima de 120 de adequação, tá? De circunferência de braço, obesidade. Outras medidas, outras equações que nós vamos utilizar é a adequação à prega cutânea tricipital, tá? A fórmula é praticamente a mesma, né, da adequação do braço. É a prega cutânea tricipital obtida vezes 100 dividido pela prega cutânea do percentil 50.
Mesmo caso, você vai lá na tabelinha de pega cutânea, vai procurar a idade do paciente, o sexo do paciente e vai ver qual é o percentil para o perfil do paciente, tá? Adequação acima, abaixo de 70%, desnutrição grave, entre 70 e 80 desnutrição moderada, 80 e 90% leve, 90 a 110 eutrófico, 110 a 120 sobrepeso e acima de 120% de adequação, obesidade, tá? Lu, altura e peso, vou calcular o IMC. Só o IMC seria um valor legal para mim já diagnosticar o paciente? Não. Quando a gente fala de terapia nutricional, até que sim, porque quando a gente está em consultório falando de dietoterapia, emagrecimento ou ganho de massa, a gente sabe que o IMC ele é um valor que a gente não deve levar muito em consideração. Porque, por exemplo, um paciente que ele tem uma massa magra muito grande e pouco percentual de gordura, o IMC dele vai dar alto. Ele vai ser classificado como sobrepeso ou obesidade. E na prática, no físico do paciente, você sabe que isso não é verdade. Já para terapia nutricional, classificando o paciente como eutrófico ou desnutrição leve, moderado, grave, sim. A gente pode ter aí o IMC como um valor fidedigno. Só que a gente utiliza outras medidas para a gente ter um diagnóstico mais fidedigno, tá? Porque se a gente fizer o diagnóstico errado, o nosso tratamento também vai ser errado. Ok? Vamos lá, porcentagem de mudança do peso. Por que eu coloquei para a gente sempre ter o peso habitual do paciente? Para a gente ter ideia de como está essa mudança na perca de peso do indivíduo. Então, como que eu faço esse cálculo, tá? Eu vou pegar o peso usual do paciente, o peso habitual, né? Menos o peso atual vezes 100, e vou dividir pelo peso habitual, o peso usual. Aí ele vai te dar uma porcentagem, tá? Essa porcentagem, como que a gente vai interpretar essa porcentagem? Se o paciente, dentro de uma semana, perdeu de 1 a 2%, é uma perda significativa. Se ele perdeu em uma semana acima de 2%, então já tem uma perda grave. Então, você vai perguntar para a pessoa o peso habitual do paciente e você vai perguntar em quanto tempo que ele teve essa perca de peso. O peso dele era 70 e com um mês ele foi para X, que é o peso atual do paciente. Você vai fazer esse cálculo de porcentagem de mudança no peso. Se dentro desse mês ele perdeu 5%, é uma perda significativa. Acima de 5% já é uma perda grave, tá? Muito bem. Fiz a avaliação nutricional do paciente, dei o diagnóstico do paciente. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o gasto energético total. Calcular o gasto energético total desse paciente. Lu, qual fórmula utilizar novamente? O gasto energético total, nós temos também várias fórmulas para fazer esse cálculo. Temos fórmulas que a gente faz o cálculo do gasto energético basal, e aí a gente vai multiplicar o fator injúria, por fator atividade, fator térmico. A gente tem a fórmula de Harris-Benedict, que normalmente é utilizada por pacientes hospitalizados. Johnson Johnson, temos as fórmulas de pacientes queimados. Então, assim, a gente tem várias fórmulas que a gente tem a fórmula da FAO. Então, assim, existem várias fórmulas que a gente pode utilizar para estar fazendo esse cálculo do gasto energético total do paciente. Mas, quando a gente está falando de solicitar dieta integral pelo SUS, nós vamos utilizar a regra de bolso, que é a caloria versus o peso atual do paciente. Por quê? Porque está descrito na portaria, que a gente estudou no primeiro módulo, né? Que, conforme a faixa etária e a patologia, a base de cálculo do paciente deve ser utilizada para estimar a ingestão de energia diária do paciente, recomendada para adulto e idoso, que deve seguir a proposta, né, da tabela número 1 do protocolo, que é essa tabela que vocês estão vendo primeiro aí. Como que vai ser calculado? O paciente que não tem estresse, você pode utilizar de 22 a 25 quilocalorias por quilo de peso dia. O paciente que tem um estresse leve,
de 25 a 27 quilocalorias. E por aí em diante, tá? O paciente é obeso, você vai utilizar uma caloria menor, de 20 a 22 quilocalorias, tá? Ingestão diária de proteína também vai ser a mesma recomendação de acordo com o protocolo descrito na portaria, tá? Aqui do estado. Sem estresse metabólico, 0,8 gramas por quilo de peso dia. Estresse leve, de 1 a 0,2 tá? Gramas por quilo de peso dia. Estresse metabólico intenso, de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso dia. E aí você vai ter que fazer uma avaliação do seu paciente, a doença de base do paciente, se o paciente está passando por uma infecção, se o paciente ele está no pós-operatório, de uma cirurgia muito grande, com um trauma muito grande, para você ver o nível de estresse que o organismo do seu paciente está passando. Em relação à proteína diária, você também tem que prestar atenção se o paciente tem problema renal. Então, sempre que você for avaliar o paciente, às vezes ele vem do hospital, ele está em casa há muito tempo e não está sabendo como está a condição renal dele. Então, se você puder solicitar exames da função renal do paciente, vai ser ótimo para você ter uma base de quanto de proteína você também vai dar para o paciente, tá? Então, quais são as fórmulas que eu vou utilizar para estar fazendo o cálculo do valor energético total do meu paciente? Você vai utilizar a regra de bolso, que é o que está indicado no protocolo aqui do estado, na portaria aqui do estado, e para ingestão de proteína também, conforme a tabela que está descrito na portaria aqui do estado, ok? Bom, vou dar um tempinho para vocês resolverem o caso clínico. Vocês dão pause aí na aula, tá? Para vocês resolverem o caso clínico referente à avaliação nutricional, tá? Eu coloquei para vocês esse materialzinho, para vocês estarem aí praticando um pouquinho a questão da avaliação nutricional, dos cálculos à mão, tá? Porque é sempre bom a gente ter esse conhecimento dos cálculos feitos à mão, porque não é sempre que a gente vai ter um programa. A gente se acostuma muito com o programa e a gente chega num ambiente que não tem programa, que não tem computador. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar o Excel, posso utilizar o Excel, mas eu também posso utilizar o cálculo à mão. Então, é sempre bom a gente ter em mente e na prática de como realizar esses cálculos, tá? Então, dá um pause aí na aula, vai resolver lá os cálculozinhos de medidas antropométricas, de avaliação antropométrica, depois você volta para a gente dar continuidade nessa aula, tá? Muito bem, vamos lá, continuando. Bom, fiz o meu gasto energético total. Quais são os próximos passos? Agora a gente vai entrar na questão da dieta enteral do paciente, tá? Calculei o gasto energético total do paciente. E agora, o que eu devo fazer? Primeiro, escolher a fórmula, tá? Primeiro você vai fazer a escolha da fórmula, conforme a condição do paciente, a fórmula que se encaixa melhor no perfil do seu paciente. Lembrando que para solicitar pelo SUS, nós temos duas fórmulas, que são fórmulas padrão, normocalóricas, tá? Equilibradas de micronutrientes e macronutrientes de acordo com as DRIs para pacientes saudáveis, tá? Proteína polimérica, tá? Proteínas íntegras. Então, não tem como assim a gente fugir muito desse padrão, porque só existem essas duas fórmulas, uma é de caseinato, né, proteína derivada do leite, e a outra é de soja, para os pacientes que têm intolerância à proteína do leite ou alergia, tá? Então, você vai escolher a fórmula melhor para o seu paciente. Você vai ver o número de etapas que você vai colocar essa dieta para o seu paciente, e isso depende muito do volume, tá? Da etapa do paciente. Normalmente a gente utiliza volumes até de 300 ml, porque acima disso o paciente não pode tolerar, o paciente pode ficar muito saciado, pode voltar a fórmula, né, através da sonda do paciente, tá? E também vai depender da rotina da família. Tem família que não gosta de dieta muito tarde da noite, que não gosta de etapa, né, de dieta muito cedo. Então, isso também vai de acordo com a família. Mas, normalmente, o valor padrão para o número de etapas da dieta integral são 5 etapas, tá? O volume da etapa, quanto de volume eu vou utilizar em cada etapa da dieta, vai depender do número de etapas.
E aí, como que eu faço para saber o volume? Eu vou pegar o gasto energético total do meu paciente e vou dividir pelo número de etapas, ok? Feito isso, eu tenho que olhar o quê? Se o gasto energético total vai estar de acordo com uma fórmula hipercalórica ou normocalórica. Mas, Lu, você acabou de falar que as fórmulas que o SUS oferta são normocalóricas. E aí, se o meu paciente precisar de uma quantidade calórica muito alta, do qual, se a gente for colocar numa fórmula normocalórica, vai aumentar muito ou o número de etapas ou o volume, e aí, o que eu faço? Aí a gente vai transformar, a gente vai fazer uma transformação de concentração. Nós vamos pegar essa fórmula normocalórica e vamos transformar ela em hipercalórica, tá? Isso daí é assunto para os próximos slides. Ok, vamos lá. Vamos a um exemplo, na prática. Vamos lá, meu paciente precisa de 1.500 quilocalorias por dia. E eu vou colocar a etapa padrão, sim, número de etapa padrão, 5 etapas. Aí eu vou dividir 1.500 dividido por 5. Eu vou ter quantas quilocalorias em cada etapa eu vou ter. Então, se eu tenho 1.500 quilocalorias e vou dividir em 5 etapas, então quer dizer que cada etapa eu vou ter 300 calorias. Ok? Muito bem. Lu, e quanto de volume que eu vou ter em cada etapa? Na fórmula padrão, que é normocalórica, a densidade dela é 1 quilocaloria por ml, ok? Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 super básica aqui. Logicamente, se é 1 quilocaloria por ml e eu tenho 300 calorias em cada etapa, 300 vezes 1, 300 ml. Mas a gente pode fazer na regra de 3 para ficar bem mais claro para você, tá? 1 quilocaloria equivale a 1 ml da fórmula. 300 quilocalorias vão equivaler a X. Fazendo essa regrinha de 3 aqui, essa multiplicação, eu vou ter 300 ml por etapa, que é o máximo que a gente consegue chegar com o paciente, tá? Vamos agora ver uma fórmula um pouco mais calórica. Supondo que o meu paciente ele vai precisar de 2.000 quilocalorias por dia, tá? Dividindo as 5 etapas, cada etapa vai ter 400 quilocalorias. Se a gente vai utilizar uma fórmula padrão, normocalórica, de 1 caloria por ml, logicamente a gente vai utilizar o quê? 400 ml por etapa. Opa, peraí, 400 ml por etapa é muito, porque normalmente as dietas dos pacientes, eles correm em 2 horas, 4 horas, então é um volume muito alto, o paciente pode ter intolerância, o paciente pode ter diarreia, o paciente pode ter vômito, o paciente pode voltar líquido pela sonda, pode ter regurgitação. Então, é um volume muito alto, né? Então, vamos lá. Se eu não consigo utilizar uma fórmula normocalórica, porque 400 ml é muito grande, então eu vou ter que diminuir nas calorias por etapa. Então, eu vou utilizar o quê? Uma fórmula hipercalórica. Uma fórmula hipercalórica, ela equivale de 1,5 quilocalorias até 2,0, né, 2 quilocalorias por ml. Então, eu vou fazer uma regrinha de base, uma regrinha de 3 básica, para me saber quantas ml eu vou ter por etapa se eu utilizar uma fórmula de 1,5, tá? Então, vamos lá. 1,5 tá para 1 ml. Então, 400 quilocalorias da minha dieta do paciente vai estar para quantas ml? Aí eu vou ter aqui 266 ml por etapa. Opa, é um volume super bacana para o meu paciente. Então, eu vou utilizar essas 266 ml por etapa. Lu, mas não é 1 quilocaloria a fórmula padrão que o SUS oferta? Sim, mas como eu disse anteriormente, nós vamos transformar ela em uma dieta, uma fórmula hipercalórica. Vamos lá. Bom, vi quantidade de volume por etapa do meu paciente e vi, no primeiro caso de 1.500 quilocalorias, que eu vou utilizar 300 ml por etapa no meu paciente e eu vou poder utilizar 1,0 de quilocaloria, né? Então, vamos agora, o segundo passo é fazer o quê? Questão das medidas versus quantidade de água para diluir essa fórmula. Vamos lá.
Na diluição, nós temos um material que eu coloquei na primeira aula para vocês, que é a diluição das fórmulas, tá? Então, falando do Nutrem, a gente tem uma diluição de 1 colher de medida equivale a 9,66 gramas de pó do Nutrem, tá? Na diluição padrão, para 1 quilocaloria por ml, para mim ter um volume total de 250 ml de fórmula, eu utilizo aqui, de acordo com o protocolo, 6 medidas diluídos em 210 ml de água, tá? Mas o nosso paciente de 1.500 calorias, ele vai utilizar 300 ml total de fórmula. E então, quantas medidas eu vou ter que utilizar? Aí a gente vai fazer a regrinha de 3. Se em 250 ml de volume total eu preciso utilizar 6 medidas, então em 300 ml de volume total eu vou utilizar quantas medidas? 7,2 medidas. Então eu utilizo 7 medidas inteiras, mais um pouquinho para dar umas 2 gramas a mais, ok? Ok, beleza. Mas aí eu vou diluir essas 7,2 medidas em 210 ml de água? Não. Porque quando eu falo de diluição de fórmula, diluição na nutrição integral, tudo tem que ser proporcional. Então, se eu aumento a quantidade de medidas, eu vou ter que aumentar um pouquinho também a quantidade de águas em ml ali para mim diluir esse pó dessa fórmula para mim ficar o quê? Proporcional, tá? Então, a gente vai fazer agora um cálculo para mim saber, dentro dessas 7,2 medidas, quanto de água que eu vou utilizar para diluir. Para mim, no final, ficar com volume de 300 ml, tá? Vamos lá. 6 medidas, como está descrito aqui no protocolo, eu utilizo 210 ml de água, tá? Então, em 7,2 medidas, eu vou utilizar quantos ml de água? 252 ml de água para mim diluir 7,2 medidas e um volume final total em cada etapa de 300 ml de fórmula, ok? Isso em cada etapa, tá bom? Vamos lá, respira, para um pouquinho, se precisar voltar à aula, volta à aula, tá? Próximo passo. Lu, meu paciente de 2.000 calorias, como eu vi na aula anterior aqui, vai precisar utilizar uma fórmula hipercalórica de 1,5. Porém, eu tenho a fórmula, né? A fórmula que o Estado oferece é normocalórica, é 1,0. Então, a gente vai transformar essa fórmula através da proporção, né, de medida para volume de água e uma fórmula hipercalórica. Na química, nós temos alguns conceitos sobre densidade, concentração, molaridade, e a gente vai utilizar esses conceitos aqui, tá? O que é a densidade de uma fórmula nutricional? É a quantidade de calorias para a quantidade de água que eu vou diluir em ml, né? Então, 1 caloria para 1 ml de água. Quando a gente precisa aumentar a concentração, a densidade de uma fórmula, a gente vai mexer na massa do soluto, que no caso é o pó, né? É a fórmula nutricional, mas a gente não vai mexer na quantidade de água, tá? Automaticamente a gente pensa o seguinte: se eu quero ter uma fórmula hipercalórica, eu vou aumentar um pouco da quantidade de medidas. Porém, a quantidade de águas eu não vou mexer. A quantidade de água eu não vou aumentar. Senão eu vou fazendo tudo proporcionalmente e eu vou ter uma fórmula normocalórica. Na prática, vamos lá. No trem, eu preciso de 6 medidas em 210 ml de água, um volume final de 250 ml de água, numa densidade calórica de 1,0. Para o meu paciente de 1.500 calorias, eu fiz o cálculo e eu vou precisar, numa densidade de 1,0, de 7,2 medidas para mim chegar nas 300 ml total ali de fórmula, né? No meu paciente. Só que eu quero uma densidade calórica de 1,5.
Então, quantas medidas eu vou ter que aumentar para mim chegar numa densidade de 1,5? Fazendo essa regrinha de 3, 10,8 medidas, tá? Diluídas na mesma quantidade de água se eu fosse diluir 7,2 medidas. Porque aí eu vou ter aquela proporção de mais concentração de fórmula e menos concentração de água. E isso vai aumentar a concentração da fórmula, vai aumentar a densidade calórica da fórmula, tá? Então não tem segredo. Se eu quero transformar uma fórmula normal em uma fórmula hiper, eu vou aumentar a quantidade de medidas proporcionalmente, sempre fazendo a regrinha de 3, para a quantidade de água que eu fosse utilizar se a fórmula fosse de 1 caloria. Ok? Vamos lá. E com a outra fórmula, eu fiz o exemplo do Nutrem, que é de caseinato, né, proteína do leite, e para o Nutro Premium Soy, que é, né, a respeito da proteína derivada da soja. Vocês vão fazer o mesmo cálculo, só prestando atenção aqui na diluição, na posologia, tá? Volume total de 200 ml é utilizado 5 medidas, diluídos em 50 ml aqui de volume de água, tá? Mas essa é a mesma regrinha de 3 que nós utilizamos para saber volume total, volume em relação à quantidade de medidas que eu preciso e em relação à quantidade de quilocalorias que eu preciso para o meu paciente diário, ok? Bom, vamos lá. Recapitulando um pouquinho o que a gente acabou de falar. Em 1.500 calorias, em 5 etapas, eu vou ter um volume final de 300 ml. Qual vai ser a posologia? 7,2 colheres de medidas, ok? Em 252 ml de água. Eu diluo 7,2 colheres de medida em 250 ml de água, tá? E para a fórmula hipercalórica, do paciente que precisa de 2.000 quilocalorias em 5 etapas, com um volume final de 266 ml, qual vai ser a posologia? Eu vou diluir 10,8 colheres de medidas em 252 ml de água, ok? Outro passo que a gente deve fazer para preenchimento do LFN é saber a quantidade diária em gramas da fórmula e ml, tá? Volume final do dia e volume mensal da fórmula e quantidade em gramas mensal também. Porque lá no LFN tem uma parte que a gente tem que colocar a quantidade de gramas da fórmula de forma diária, né? O paciente vai utilizar 400 gramas diário da fórmula, 400 gramas de pó da fórmula. E com volume final, entre pó e diluição, o paciente de 300, por exemplo, vai utilizar 1.500 ml diário. E no mês? Então, a gente tem que fazer esses cálculos para colocar tanto na receita nutricional do paciente para a família, quanto também no LFN, tá? Então, vamos lá. No nosso exemplo do nosso paciente de 1.500 quilocalorias por dia, tá? Ele vai utilizar quantas colheres de medida? 7,2 colheres de medida, ok? Voltando aqui no nosso protocolo, a gente viu que o Nutrem, uma colher de medida é igual a 9,66 gramas. Então, em 7,2 colheres de medidas, quantos gramas eu vou ter de pó do Nutrem? Fazendo a regrinha de 3 aqui, eu vou ter 69,55 gramas em cada etapa. Por quê? Porque eu vou utilizar 7,2 colheres de medida em cada etapa. Se a quantidade de etapas são 5, eu vou multiplicar por 5 e vou ter por dia 347,76 gramas por dia de fórmula, de pó. Multiplicando por 30, porque são 30 dias que o paciente vai utilizar a nutrição todos os dias, eu vou ter 10.438 gramas por mês, ok? E se tratando de ml por dia, né, de fórmula diária.
O paciente, ele vai utilizar 252 ml por etapa, tá? Desculpe, gente, esse valor tá errado aqui, porque é volume final, tá? É 300 ml. O paciente, ele vai ter um volume final em cada etapa de 300 ml. Então, eu vou pegar esses 300 ml, vou multiplicar por 5, vai dar uma quantidade total de ml por dia. Eu vou pegar essa quantidade total de ml diário e vou multiplicar por 30 dias, e vou ter uma quantidade aí mensal de ml de volume que o paciente vai ter na nutrição dele. Então, vamos supor aqui, para ficar legal, que 252 ml é o volume final aqui. Em vez de ser 300, vai ser 252 ml, tá? Vou multiplicar por 5 etapas. Então, no final do dia, eu vou ter 1.260 ml, tá? De fórmula. Multiplicado por 30 dias, eu vou ter 37.800 ml por mês de fórmula, tá? Nossa, esses valores são altos, mas é normalmente assim mesmo, porque é em ml, não é em litro, tá? Então, os valores são altos, assustam, mas estão certos, ok? Então, essa conta que a gente acabou de fazer, nós vamos passar, eu vou mostrar para vocês no próximo módulo, que é preenchendo o laudo e a receita nutricional, nós vamos passar para a receita nutricional e nós vamos colocar também no laudo. Então, é muito importante ter bastante atenção nesses cálculos, por quê? Porque se tiver algum número errado, vai voltar, a Secretaria de Saúde vai mandar de volta, vai fazer você refazer todos os cálculos, vai atrasar o paciente a receber a fórmula, tá? E aí você vai consertar e mandar de novo para ele, tá? E se tiver alguma coisa errada também, isso também pode impactar na nutrição do paciente. Então, é super importante que vocês tenham atenção nesses cálculos, principalmente cálculo de quilocaloria, transformação de densidade calórica da fórmula, e principalmente essa parte que é essa etapa de quantificar gramas por dia, gramas por mês, ml por dia e ml por mês, que a gente vai ter que colocar isso no laudo, ok? Bom, agora vocês podem resolver o caso clínico 2, que é em relação a essa questão, né, desses cálculos aí de quilocaloria, de densidade, de gramas e ml, tá? Quando eu for postar o módulo 3, eu vou colocar aí o resultado para vocês, as respostas, tá? E aqui a gente termina, ficou um pouquinho grande, né? Esse módulo, a gente vai terminar aqui o módulo 2. Gratidão por vocês terem ficado aqui. Qualquer dúvida, por favor, podem perguntar, podem me mandar mensagem. Se for necessário, revisem, vão pausando o vídeo, vão anotando, porque esses cálculos são muito importantes. Tanto para o paciente, principalmente para o paciente, né? Porque, como eu falei anteriormente, se a gente errar o cálculo, mesmo oferecendo uma fórmula bacana, o paciente não vai ter uma nutrição adequada, tá? Bom, fico por aqui. Vejo vocês no módulo 3, tá? Tchau!